Salve Telatrekkers, Heitor Teixeira aqui trazendo mais um review de Star Trek Prodigy, dessa vez com o 8º episódio chamado Time Amok, que faz uma espécie de dobradinha com o clássico Amok Time da série original, invertendo o título e alterando o significado, já que o episódio fala exatamente sobre isso, inversões. Ao contrário do episódio passado, que parece ter escorrido pela tela de tão rápido que passou, esse episódio parece ser percebido da forma contrária, me fazendo sentir como se ele fosse bem mais longo do que realmente é em termos de tempo de duração. E isso não é de nenhuma forma algo ruim, pelo contrário, eu achei esse episódio aqui até bem mais interessante e cheio de propósito que o anterior. Tem aquela pegada de sci-fi raiz, é claro, em uma narrativa bastante acessível para jovens e crianças, mas sem perder o charme que uma história dessas tem em seu âmago. Existe uma construção de algo bacana, inclusive com o que é feito do ponto de vista emocional e como isso afeta a audiência, porque há momentos bastante delicados e poéticos espalhados pela trama. Devido ao fato do curto tempo dado ao formato dos episódios de Prodigy, é claro que muita coisa acaba recebendo apenas uma pincelada, ou é feito e apresentado de forma simplificada, mas os elementos psicológicos estão todos lá. Acho inclusive justo dizer que tem coisas ali que apenas um adulto irá apreciar de forma plena, sendo que um público mais jovem vai conseguir se relacionar apenas com uma primeira camada das consequências imediatas do que é retratado ali. Foi de fato um episódio muito bom que eleva a barra em termos de expectativas para a série, sem exagero. Na minha nada humilde opinião, o melhor até aqui. Se não concordar, sinta-se à vontade para me dizer o que pensa nos comentários do vídeo. Vou, no entanto, pedir que você deixe o seu like, ou até o seu dislike, e inscreva-se no canal se estiver curtindo o meu trabalho, ative as notificações. Inscritos são avisados dos meus lançamentos antes de todo mundo, e a sua interação me ajuda a manter o canal relevante e a produzir mais conteúdo. Vou deixar então o já conhecido aviso de spoilers daqui pra frente. Sigo com a análise e recapitulação comentada cena a cena. Vocês foram avisados, então vamos embora. Por causa da falha na última missão em relação ao primeiro contato, a moral da galera está baixa. Janeway propõe um treinamento no holodeck que visa o trabalho em equipe com uma simulação que envolve um quebra-cabeça. É a velha história da raposa, a galinha e o saco de grãos que devem chegar do outro lado do rio. Esse enigma é clássico e muito conhecido, mesmo aparecendo com algumas variações em culturas diferentes. É claro que a proposta acaba dando errado, eles não sabem agir em conjunto, são bagunceiros e não têm disciplina. Tudo vira uma grande baderna infantil, mas o que a instrutora holográfica tenta passar para Dal é: não permita que a frustração da falha destrua a integridade do grupo. Dal então admite que mentiu para Janeway e que a nave foi roubada, e é Zero quem se encarrega de explicar a situação a ela. A Ferengi traiçoeira que criou Dal faz uma chamada para o pai da Gwen, tentando lucrar com a venda da informação. A Protostar está muito longe, mas aparentemente ele tem um jeito de seguir com seu plano. E o replicador de veículos da nave começa então a trabalhar, materializando uma instância do Dreadnought de forma remota, como se fosse um arquivo enviado a uma impressora pela internet. Isso não faz lá muito sentido, porque para fazer isso o que ele usou foi a localização da nave, o que, já que o envio do arquivo era possível, esse não me pareceu um detalhe relevante, mas no fim das contas isso de forma alguma estraga a graça do episódio. A nave está atravessando uma tempestade de tachyons e Jane Compog corre para tentar impedir que algo aconteça com o motor da Protostar, já que uma tempestade dessas afeta a contenção gravimétrica, que é o que mantém a segurança interna da estrela que abastece o Protodrive. A Holo Janeway, ao aparecer, lhe garante que eles, sendo cadetes ou não, ainda são a tripulação dela e ela foi programada para ajudar, o que vai de encontro com a suspeita de que ela esteja agindo de forma ao relevar muitas das incoerências nas atitudes deles, que a Janeway de verdade jamais teria deixado passar. O motor gera um pulso que se espalha pela nave toda e aparentemente o seu efeito altera os elementos que envolvem o tempo para cada indivíduo a bordo, e de quebra ainda afeta a própria Holo Janeway e a sua matriz holográfica, já que ela precisa se reconfigurar para poder se fixar em uma das variações de tempo. Jane Compog está tentando pensar e agir o mais rápido que pode, mas a nave explode, porque para ele o tempo está todo acelerado.
No momento seguinte, vemos a Holo Janeway se reconstituindo na ponte. Ela entende que está presa em algum tipo de anomalia temporal e encontra Rok-Tech, que diz ter estado sozinha. A Holo Janeway, por ser artificial, consegue ajustar as suas configurações para transitar entre diferentes variações temporais, como um videogame com diferentes taxas de quadros por segundo, por assim dizer. Mas o resto da galera deve estar presa em suas próprias fases e zonas diferenciais. A Janeway também nota que em cada fase a velocidade do tempo é percebida de forma diferente, correndo mais rápido ou mais lentamente. No caso de Rock, muito lentamente. Nesse ponto do episódio está bem claro que a ideia é que o time terá que resolver um quebra-cabeças e trabalhar juntos para resolver o problema, da mesma forma que o clássico exercício mental da raposa, a galinha e o saco de grãos lá do começo. No entanto, dessa vez, a vida deles depende disso, não dá para desistir e tudo vai ser ainda muito mais difícil. Rok-Tech não parece entender isso de primeira, então a explicação da Janeway é bastante didática, refletindo o tipo de narrativa que se precisa usar quando a sua audiência-alvo é composta também por jovens e crianças. Digo também porque tem muito marmanjo assistindo, e devia mesmo. Então esses, mais jovens, talvez tenham dificuldade em pegar a ideia e a proposta de primeira. E por falar em entender, a Janeway lança a real para Rok-Tech, explicando que ela vai ter que arrumar um jeito de consertar o Protodrive, já que o seu tempo é lento e os 10 minutos nessa fase passam de forma dilatada o suficiente para dar a ela possivelmente a melhor chance. Mas olha só, Rok-Tech, apesar de parecer ser grandona e bruta, para quem olha de fora, é na verdade apenas uma garotinha que basicamente acabou de ser informada de que deverá consertar o motor de uma nave que funciona com uma estrela anã como fonte de energia, que foi danificado por uma anomalia causada por partículas desconhecidas, que o seu tempo é limitado e que em caso de fracasso todos vão morrer. É óbvio que a menina surta e manda o computador desligar o programa da Janeway. Não podendo estar mais lá com a Rok-Tech, Janeway acaba se reconfigurando para estar em outra fase temporal e dessa vez encontra com Zero. Zero parece estar indo muito bem em decifrar os eventos ocorridos do ponto de vista científico e está inclusive elaborando um plano que envolve criar uma matriz warp com energia redirecionada do motor para restaurar o equilíbrio gravitacional da nave, e a Holo Janeway parece aprovar. Voltamos ao didatismo na explicação do problema, com direito a gráfico e tudo, mostrando que a distorção temporal ocorre em ondas e que aqueles mais próximos do Protodrive estariam em uma fase acelerada e os mais distantes em uma fase de passagem de tempo retardada. Zero, que é uma entidade não corpórea, tem mãos improvisadas e já vem reclamando disso há tempos, o que me faz acreditar que seja possível que um dia ganhe um corpo mais bem projetado, e por esse motivo tem dificuldades em fazer os cálculos e programações do computador de forma mais rápida. No entanto, já descobriu o mais importante, e Janeway sabe que poderá levar essas informações para outro membro do grupo, que terá a chance de dar continuidade. O alarme toca e revivemos a explosão. Ela salta mais uma vez para outra fase e, sem tempo a perder, ela abre comunicações com quem quer que esteja junto com ela na nave e já vai explicando o que deve ser feito. Ótimo, né? Assim eles resolvem isso de vez e fica tudo bem. Ou será que não? Porque quando ela se dá conta de quem é que tá com ela, lá tá o Murphy. Era de se esperar, não chegou a me pegar de surpresa, mas de novo, acabou ficando como outra piadoca. Eu realmente espero que esse personagem não seja apenas mais um alívio cômico 100% do tempo. A Janeway finalmente chega na fase e no quarto do Dal. Vou confessar que o Dal e a sua molecagem já me saturaram. Eu venho comentando isso há vários reviews aqui no canal. Ele sempre recebe lições, sempre passa por momentos de crescimento e todo episódio ele parece resetar de volta ao modo babaca juvenil. A Janeway chega com as informações sobre a situação super séria na qual eles se encontram e ele não tá nem aí. É preciso que ela insista na seriedade da coisa para ele sequer dar ouvidos a ela, sem falar que ele admitiu há pouco que nem é cadete da frota, então devia no mínimo estar curioso para o que vai acontecer, que consequências ter contado isso a ela teria, não é mesmo? Quando ela mostra os esquemas do que deve ser feito, ele se pergunta sobre como realizar aquilo e lembra que a nave tem um replicador de veículos, mas ao conferir o seu estado no computador, ele descobre que alguém enviou um arquivo gigante para lá. Eles não entendem bem o que está acontecendo,
acontecendo, já que esse maquinário parece estar ocupado, mas não estar funcionando. Do ponto de vista deles, parece que o replicador não está funcionando por causa do efeito da anomalia, então não vai dar para usar e eles não têm condições de desperdiçar o pouco tempo que tem. Dal dá uma mini surtada, não tão dramática quanto a de Rocktech, mas o suficiente para ele expressar o quanto se sente inapto. Não é pra menos, né, ô mané? Janeway cita então o caso da Apollo 13. Ela fala sobre o fato de que eles não tinham o equipamento necessário a bordo e tiveram que construir um equivalente de forma improvisada com o que tinham disponível à mão para poder voltar para casa. Mais uma vez, chega o momento da lição do Dal. E aí, meu filho? Vai levantar a bunda e fazer o certo ou vai ficar de molecagem? Pena que no próximo episódio ele vai começar do zero de novo, porque, né? E lá vai ele, dar uma de MacGyver, juntando peças e partes, fazendo até um trabalho bem razoável, o que dá ainda mais raiva, já que a gente vê que o palhaço tem condições de fazer direito, mas não colabora porque é um cretino. Quando tá tudo quase em ordem, falta um acoplador de dilítio, coisa simples, coisa besta. Seria fácil de arrumar, mas que não dá tempo e a explosão acontece. Bom, é pra ser trabalho de time, né? E nem todo mundo contribuiu ainda. Então era de se esperar, lembrando que tem uma ameaça a bordo e assim que as fases de tempo se unificarem, o perigo vai estar à solta. Fica claro que a Janeway já foi para outra fase temporal e deu a sua explicação. A Gwen está procurando o acoplador e até acha um, mas que não tem o tamanho certo. Bom, sabe o que eu falei sobre quando as fases se juntassem? Pois é, na fase da Gwen, o perigo já está à solta. O inimigo é uma versão ou cópia do Dreadnought, capanga do pai da Gwen, e a Holo Janeway, ao encarar ele, lhe diz que sabe que foi ele quem os colocou nessa situação, fez algo com a antiga tripulação e apagou a sua memória. A Gwen até tenta atacar ele, mas o bicho é forte. Dreadnought ainda usa a voz e os códigos de acesso do Capitão Chakotay para apagar a Holo Janeway. E agora a Gwen está sozinha. Ela conta a ele que a nave vai explodir e ele entende que deve encontrar o acoplador e conectá-lo. E faz isso sem problemas, afinal ele é uma máquina. Mas depois dela tomar uma na cara, quando ele lhe diz que ela é o maior erro do seu pai, ela usa sua carta na manga e ativa o Protodrive, ejetando ele ao espaço. E infelizmente a bugiganga da Matrix Warp junto, aí lascou. Porque vai rolar a explosão e não dá tempo para muita coisa. Ela decide gravar um diário do capitão. Nesse ponto vocês já sabem o que vai acontecer, certo? Rocktech está sozinha há muito tempo e até pede para o computador trazer a Janeway de volta, mas é informada de que esse programa foi descontinuado. É um momento triste, introspectivo e deu até tempo suficiente para que ela revivesse em sua mente o exercício lá do começo do episódio, da raposa, da galinha e do saco de grãos. É aí que ela recebe a mensagem da Gwen. O conteúdo do vídeo deixado é super fofo e bastante emocional. Chega a dar até um calorzinho no coração, de verdade. A explicação do que fazer tá toda lá. É difícil, mas agora só tem a Rocktech, não é uma questão de escolha. E mesmo com tudo esmiuçado e praticamente entregue de bandeja, trata-se de uma garotinha assustada, que tem um potencial enorme, mas que está para todos os efeitos sozinha e cheia de neuras. As notas musicais da série clássica soam de fundo de forma sutil, mas marcam o começo dessa busca da Rocktech na tentativa de se realizar o impossível. Lembrando que o tempo aqui corre muito devagar e mesmo que nós não passemos todo esse tempo com ela, ele está correndo. Eventualmente, uma coisa que ela faz é dar um jeito de trazer a Janeway de volta, já que na sua variação temporal o programa foi deletado, mas nunca chegou a ser esvaziado dos buffers de memória do computador. Com tentativas suficientes, voilá! Habemos Janeway. Quando eu digo que algumas coisas são nuances sutis e que nem todos irão perceber de primeira, é a noção de há quanto tempo ela está sozinha e todo o conhecimento que tem que aprender para realizar as diferentes tentativas. Mas isso é só um exemplo mesmo. E depois de todo esse tempo, mesmo já tendo construído a Matrix Warp, ninguém tinha dito para ela onde pôr aquilo. Irônico, não? Agora, com a ajuda da Janeway, os cabos são conectados e o motor faz lá o seu fio terra, deixando o efeito da anomalia passar e tudo volta ao normal. Eles mantêm as suas memórias, mesmo sabendo que morreram, o que me deixa ainda mais chateado de antemão pela molecagem do Dal no próximo episódio. Mas a Rock conseguiu, é motivo para comemorar e então é hora do abraço coletivo. Sim, eles podem, lá não tem pandemia.
A Gwen pergunta a Janeway quanto tempo a Rock ficou sozinha, e foi tempo demais, muito triste. Mas, meio como no filme Dia da Marmota, ela usou esse tempo para estudar vários tipos de coisas que devem ou deveriam trazer sérias vantagens para essa personagem. Só que se os roteiristas seguirem a fórmula que estão usando com o Dal, já viu, né? O que poderia ser um salto gigante para se construir um baita personagem complexo se perde num piscar de olhos. Faço votos de que isso não aconteça. Então, a necessidade de se aprender, ou ao menos treinar, essa coisa de se trabalhar em conjunto, o episódio alcançou. E já que a brincadeira aqui envolve tempo em diversas variações, dá até pra deixar plantada a ameaça do vilão ao final do episódio, só pra dar um tempero. Foi um episódio muito bacana, com uma historinha bem com cara de Star Trek, que podia ter facilmente acontecido em qualquer uma das séries legado das administrações passadas. É curioso que as produções com mais potencial para agradar os fãs antigos sejam as que estão sendo justamente feitas para alcançar uma audiência mais jovem e renovada. Semana que vem tem mais. Isso deixa vocês felizes? O que estão achando? Observações, perguntas e quaisquer manifestações da parte de vocês, tanto sobre a animação, esse episódio, ou até mesmo críticas e elogios ao canal, serão aguardados nos comentários. Participem, a sua interação é o que faz a coisa ficar muito mais bacana. Eu vou ficando por aqui e vou deixar 2 sugestões de vídeo na sua tela. Um forte abraço, galera, e até mais!